Declaradamente rica em recursos naturais, a Amazônia continua resistindo aos projetos convencionais de desenvolvimento. Nesta região, a natureza tem outro ritmo. Na maioria das vezes, os resultados de cálculos e simulações feitas por distantes equipes técnicas de governo foram um fracasso. Hoje, depois de décadas de tentativas e erros, a comunidade econômica e científica do Brasil e do exterior tem um pensamento comum. Sem a participação plena das comunidades da região, o tão propalado desenvolvimento sustentável não sairá do papel. Será a grande esperança do final do século XX, mas não passará disto. E dará lugar, mais uma vez, à miséria da população que vive na Amazônia, onde está a maior biodiversidade da Terra. Mas o que é biodiversidade? Por que há tanta gente preocupada em conservá-la? Biodiversidade é o total de genes, espécies e ecossistemas de uma região. A riqueza da vida em nosso planeta, em nossa época. É o produto de centenas de milhões de anos de história evolutiva. E apesar de todo o progresso científico que vivemos atualmente, a Amazônia continua praticamente desconhecida. Do ponto de vista científico, pouco se sabe sobre sua flora e fauna, seus micro-organismos, as técnicas indígenas e tradicionais de manejo da floresta, o potencial de suas essências e as possibilidades econômicas desta riqueza. Por isso, é tão difícil desenvolver e conservar todo este patrimônio natural. A alternativa é trabalhar com quem habita a região, nasceu e cresceu ali, vive seu dia a dia e convive com seus mistérios e grandezas, rios descomunais, animais ameaçados de extinção e a exuberante vegetação constantemente verde. Mas nada disto significa muito para seus habitantes se eles não estiverem integrados neste meio, em condições dignas de vida, retirando da floresta o sustento de suas famílias e, ao mesmo tempo, empregando tecnologias brandas que garantam a preservação do meio ambiente. Esta integração homem-natureza com desenvolvimento econômico e social é o objetivo do GTA. Criado em 1991, o Grupo de Trabalho Amazônico GTA é uma rede de entidades da Amazônia com 320 membros, entre organizações, ambientalistas, sindicatos rurais, grupos comunitários e coordenações de povos indígenas. O GTA foi reconhecido oficialmente como interlocutor pelo governo brasileiro e é parceiro no Brasil da organização Amigos da Terra Internacional. Na verdade, o GTA ele foi criado através de algumas iniciativas, de algumas lideranças, né, do seringueiro, que na época eu me lembro que o Chico teve um papel importante nesse processo, para que acompanhasse as discussões das políticas públicas que era voltada para a Amazônia, e daí a necessidade da criação de uma organização onde pudesse participar dessas discussões e que envolvesse o maior número de povos da Amazônia e eles tivessem a participação efetiva na elaboração das políticas públicas. O GTA começa a entender melhor seu papel, né? as suas regionais, seus filiados, começam a se discutir internamente. Um é o caso do fórum, tem um processo de avaliação. A COIAB, enquanto movimento indígena, tem essa visão e tem essa preocupação e interesse de poder contribuir para que essa rede de organizações, de segmentos da sociedade civil cada vez se fortaleça e possa dar sua parcela de contribuição significativa para efetivar um modelo de desenvolvimento para essa região. Para discutir as suas metas e os inúmeros projetos que envolvem as populações da Amazônia, o GTA realizou, de 18 a 20 de novembro passado, em Belém, capital do Pará, sua terceira Assembleia Nacional, com a participação de mais de 300 representantes de entidades da região. Durante a Assembleia, foi eleito o novo Conselho Deliberativo e aprovado o plano de trabalho para os próximos 2 anos.
Os participantes da Assembleia analisaram os resultados obtidos até agora com o apoio do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras, conhecido como PPG-7. Os projetos financiados pelo PPG-7 sob a coordenação do Banco Mundial, desde 1995, pretendem encontrar novas formas de utilização da terra. Essa questão do Programa Piloto, que a gente sabe que é o Programa Piloto de Prolongamento das Florestas Tropicais do Brasil, e que, em relação aos outros programas que tem aí para a Amazônia, ou outros programas bilaterais que tem aí também na questão nacional do Brasil, é mais um programa. Mas mesmo assim, a rede GTA, que depois, após formada, tentou ver de que forma ingerir a sua penetração dentro do Programa Piloto. O grupo de trabalho que analisou o subprograma de políticas de recursos naturais considerou importante a definição de um plano de participação das lideranças de cada estado da Amazônia na discussão e implementação dos zoneamentos agroecológicos estaduais. A rede GTA vai trabalhar para envolver cada vez mais a sociedade civil nos projetos emergenciais de controle e fiscalização de queimadas. Para o grupo que discutiu o subprograma de unidades de conservação e manejo dos recursos naturais, os recursos destinados à demarcação das terras indígenas é um fator positivo e representa uma vitória na luta travada por estas comunidades em defesa da demarcação. No combate ao desmatamento, os participantes apontaram a fiscalização como uma questão-chave para enfrentar este problema. O mutirão ecológico será fortalecido com a realização de cursos de capacitação, entre outras iniciativas. No desenvolvimento sustentável, todos devem sair ganhando e os novos projetos e programas precisam apontar alternativas que preservem o meio ambiente e elevem o padrão de vida da população local. Infelizmente, soluções duradouras que beneficiem todos os segmentos sociais ainda não foram identificadas. Mas várias opções são apontadas. Planejamento apropriado para o uso do solo em áreas onde a fronteira agrícola ainda não chegou, o ecoturismo ou as técnicas de agrossilvicultura que podem ser mais atraentes do que a agricultura tradicional. Existem boas ideias, muitos planos e montanhas de projetos. Mas a viabilidade econômica destas iniciativas ainda precisa ser comprovada. É isto o que pretende o PDA. Com uma verba de 21 milhões de dólares, o PDA financia ideias e projetos inovadores e pretende promover o aprendizado de novos modelos de conservação e utilização dos recursos naturais para melhorar a qualidade de vida das populações locais. A participação dos agentes financiadores é fundamental para o sucesso de todo este trabalho. Existe hoje uma consciência mundial da necessidade de preservação do meio ambiente. O Banco do Brasil vem atuando por delegação do Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da Amazônia Legal como executante de projetos dentro do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais. A região amazônica tem uma importância muito grande para esse programa. O GTA é um parceiro fundamental para o nosso trabalho, pela sua atuação marcante junto às populações tradicionais, pela sua respeitabilidade como organização não governamental e pela sua luta incessante na formação de uma cultura ecológica na região amazônica. O banco considera que o GTA está desempenhando um papel fundamental no programa piloto dos países G7, né, PPG-7, no sentido de trazer à mesa de discussões os interesses e as opiniões das populações locais, bem como conhecimento técnico e profundo sobre a região, né? E tem vários subprogramas do PPG-7, como reservas extrativistas, o projeto demonstrativos, demarcação de terras indígenas, o manejo florestal, onde todos esses subprogramas, onde as ONGs têm tido, e o GTA, os movimentos sociais e as ONGs do GTA têm tido uma participação efetiva. Para as lideranças que avaliaram o subprograma Projetos Demonstrativos, conhecido como PDA, a incorporação da educação ambiental
foi considerada um aspecto positivo e uma demonstração de que este subprograma começa a apresentar resultados concretos. O PDA poderá se tornar uma referência para um programa mais permanente de fomento às atividades na Amazônia. O PDA significa para nós um grande espaço para discutirmos a questão de projetos de desenvolvimento da região amazônica. A GTA Baixo Amazonas apresentou ao PDA 10 projetos, desses 10 projetos, 3 foram aprovados e 7 precisa fazer uma rediscussão. Então nós, para alavancar todo esse processo de desenvolvimento da região, a nova diretoria eleita, né, já vai realizar o primeiro encontro de planejamento de 13, 14 e 15 de dezembro, e uma das primeiras fases desse trabalho é exatamente o encontro de elaboração dos 7 projetos que já foram apresentados ao PDA, para que nós possamos encaminhar e daí partir num trabalho de discussão mesmo entre a região, para a importância do GTA, para que nós possamos, dentro desses 2 anos, fazer na Regional do Baixo Amazonas um movimento forte e assim conseguir então o grande desenvolvimento para a região. Também foram analisados os resultados das ações do PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar, e do PRODEX, Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Extrativismo. Um ponto comum: a necessidade de capacitação de recursos humanos. O Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento tem contribuído para o fortalecimento das entidades da região. Do ponto de vista da parceria e do trabalho conjunto entre o Fórum GTA, a gente acha que tem um longo caminho pela frente para continuar e principalmente que existe um ponto fundamental, que é o seguinte: tanto o Fórum tem a contribuir com o GTA, quando ele traz para a população da Amazônia, as ONGs e movimentos que atuam na Amazônia, as discussões nacionais e faz essa interlocução, quanto, muito importante também, é a participação do GTA nas articulações que o Fórum faz. É trazer para a pauta nacional de ONGs e movimentos a discussão e a realidade que está acontecendo aqui na Amazônia. A preservação da biodiversidade depende do reconhecimento de que os ecossistemas vivos e saudáveis, como os manejados pelos índios e populações tradicionais, têm mais valor do que aqueles que estão improdutivos e degradados. Centenas de espécies são utilizadas por índios e populações tradicionais como fonte de alimentos, medicamentos, temperos, corantes, perfumes, cosméticos e inseticidas, entre outros produtos. Então a gente está descobrindo outra alternativa, tentando ver questão de processamento, beneficiamento, que a gente possa vender de forma diferente. E aproveitamento também de outros subprodutos do babaçu, como o mesocarpo, o carvão da casca, porque só por aí pode ser saída, mas só a questão da amêndoa não dá mais para sobreviver não. O GTA para a gente, para as quebradeiras de coco, é uma forma da gente estar buscando experiência, né? Assim, troca de experiência, né? Questão da Amazônia, dos trabalhadores extrativistas. No entanto, nada se conhece sobre seus princípios ativos ou sobre sua importância econômica. Apoiar estas comunidades para que seus produtos atinjam os mercados consumidores é uma das prioridades da Secretaria de Coordenação dos Assuntos da Amazônia, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Do mercado, a questão de preços e mercados. Realmente aí há necessidade de um esforço conjunto, envolvendo vários atores, quer dizer, os próprios governos locais, estaduais e federal, e da própria comunidade internacional, de tal maneira a propiciar realmente uma efetiva comercialização desses produtos. E aí isso envolve uma série de fatores, que vai desde da necessidade realmente de uma informação efetiva para essas populações no que se refere às possibilidades de comercialização. Isso envolve necessariamente uma mais efetiva e mais eficaz comunicação, envolve também a questão de infraestrutura logística e particularmente as estradas vicinais, né, numa região com as dimensões amazônicas. Essa questão de infraestrutura é de fundamental importância, e a própria sensibilização da comunidade internacional
no sentido de abrir realmente mercados para essa produção proveniente das populações tradicionais. O grupo de trabalho amazônico, que na realidade surgiu desse esforço em função do próprio programa piloto para a proteção das florestas tropicais, tem sido os nossos parceiros. O GTA tem desempenhado um papel muito importante em justamente agregar esses vários segmentos da população tradicional. Muito ainda está por fazer, mas a reunião de centenas de diferentes entidades em torno de um objetivo comum é o primeiro passo. Um gigantesco passo em direção à melhoria das condições de vida de milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. Em Brasília, a Secretaria Executiva do GTA vai trabalhar para cumprir as metas estabelecidas na Assembleia com o apoio de parceiros nacionais e internacionais. A gente espera que possamos aumentar a integração entre as entidades da Amazônia, fazer com que os índios do Acre conheçam o que os índios de Roraima estão fazendo, os extrativistas do Pará, em Marabá, saibam o que no Amapá estão fazendo, e com isso fortalecer, integrar bem as experiências que estão bem sucedidas na Amazônia. Um outro objetivo, que para nós é também muito importante, é consolidar a nossa presença nos espaços institucionais de definição de políticas públicas. Para a consolidação efetiva do nosso trabalho, é fundamental que cada região do GTA, cada regional do GTA, possa garantir sua sustentabilidade financeira e de vida, de trabalho. Até hoje foi muito importante as parcerias. Todas as parcerias foram fundamentais para chegar ao estágio atual do GTA. O GTA não é mais uma só entidade, são 350. E para isso, novas parcerias, novos trabalhos conjuntos serão fundamentais para consolidar essa rede que eu acredito seja muito importante para o desenvolvimento sustentável na Amazônia.